O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje aqui, nessa terça-feira, querendo louvar e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. E hoje, de uma forma especial, o evangelista São Marcos vem trazendo para nós uns ensinamentos, algumas informações muito relevantes para o tempo que nós estamos vivendo. Se pudéssemos fazer um checklist daquilo que chama mais a nossa atenção, ou melhor, que chamou mais a minha atenção nesse evangelho, poderia dizer e separar em 4 itens cada uma dessas informações relevantes que hoje consigo perceber. A primeira dessas informações é a seguinte: os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai trabalhando, a gente vai estudando, vamos seguindo um caminho e até um caminho bom, só que esquecemos de ser prudentes naquilo que nós fazemos. O levar pão aqui é importante para nós, pelo menos para mim, para a gente compreender que precisamos sim, diante da realidade que a gente vive, nunca esquecer aquilo que é essencial. E para ilustrar isso, às vezes a gente vai em viagem, não é verdade? A gente consegue tirar umas férias e passamos por vários lugares. Levamos algumas coisas porque estamos lá e precisamos de algumas necessidades, por exemplo, roupa e outras coisas. Conhecemos pessoas, isso quando não vamos também com pessoas juntas, temos emoções. Meus queridos, quando nós realizamos uma viagem como essa, e aí experimentamos coisas boas, nós não conseguimos trazer tudo aquilo na nossa mala, conosco, não conseguimos trazer os lugares, coisas que adquirimos e vimos, pessoas, emoções. Mas o que é essencial fica no nosso coração. A lembrança, a experiência, tudo aquilo que nós vivemos. Hoje, precisamos refletir também, como pessoas prudentes, que precisamos sim ir para vários lugares, fazer muitas coisas, ter vários destinos assim, como esse que eu estou falando. Mas o nosso fim último é o céu. É para lá que eu devo caminhar sem cessar. O céu é logo, o céu está presente, é uma realidade concreta. Busquemos então o essencial para a nossa vida, isto é, chegarmos, nós todos juntos, aquilo que é fundamental lá
lá no céu. E o que é fundamental? O que nós não podemos deixar de carregar nesta viagem de férias? Lugar, compras, pessoas, emoções? Não. Na nossa bagagem tem que ter fé. Então, nesse primeiro checklist, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Nós, na nossa caminhada com Deus, não podemos deixar de levar na nossa mala a fé. Depois, segundo item, está escrito assim: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes tinha escutado falar de Deus, de Jesus, pelo menos. Os fariseus estavam ali tentando, de alguma forma, pegar Jesus, queriam colocar uma pegadinha nele. Mas nós precisamos entender uma coisa, meus queridos. O fermento que deve ter no nosso coração é aquilo que faz crescer e faz crescer de tal forma que me faz me aproximar mais e mais do Senhor. Eu preciso ser uma pessoa que cultiva dentro de mim um desejo profundo. Eu quero Deus. E como que eu vou fazer isso? Utilizando essa mesma fé que eu levo na minha bagagem, colocar ali, olha, momentos de intimidade com o Senhor, se colocar na presença dEle em adoração, fazer a minha pertença a Ele através de um santo texto. Não, Deus não espera de nós que a gente faça e realize coisas simplesmente porque precisamos realizar. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, o que vão pensar de mim? O testemunho que você precisa dar para Deus, o fermento que precisa estar cheio de você para fazer aumentar, é um desejo profundo de fazer sim a vontade do Senhor. Não por causa disso ou por causa daquilo. Não por causa daquela pessoa ou porque que vão achar de mim. Mas porque eu me decido hoje. Eu quero ser inteiramente do Senhor. E por isso eu vou rezar meu texto, e por isso eu vou fazer a minha adoração. Aí tudo aquilo que você faz tem sentido. Se o fermento que está no seu coração não te leva para Deus, eu sinto muito, mas você está fazendo como os fariseus. Você está agindo como Herodes, que diante de uma realidade X, encontra nas condições que vive, muito mais, realizar aquilo que são coisas dele, próprias, pessoais. E aí tudo que eu faço é porque eu preciso receber alguma coisa. Não. Deus não quer que a gente deturpe aquilo que Ele coloca no nosso coração. Ele quer que o nosso coração continue sendo um coração original. Tem mais uma coisa aqui que eu também fiz uma aceno, e está escrito assim, olha, terceira coisa. Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5.000 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Deus se mostra misericordioso, bondoso conosco. Ele faz com que a gente experimente a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. E parece que por alguns momentos, em algumas situações, nós simplesmente esquecemos. E aí nos voltamos para outras realidades que não levam à presença do Senhor. É como se Deus estivesse falando para mim e para você, olha,
ainda não está compreendendo aquilo que eu, de uma forma insistente, continuo falando na tua vida? Hoje nós estamos tendo a oportunidade, segundo o evangelista São Marcos, de tocar nessas realidades profundamente. E aí, por último, lá no finalzinho do evangelho, está escrito assim, olha: e vós, ainda não compreendeis? Tem um padre amigo meu que fala assim, dorme com um barulho desse, né? Dorme, vai dormir com um barulho desse. E vós, ainda não compreendeis? Meus queridos, o Evangelho está aí para nos direcionar, para nos informar, para corrigir, porque Deus é esse Deus que quer corrigir os seus filhos. Agora, cabe a nós decidirmos onde, de que lado eu quero ficar. Eu quero ficar do lado da luz ou do lado das trevas? Eu quero, dentro de mim, ter apenas realidades parciais e momentâneas, ou eu quero mais. Eu quero uma realidade plena e eterna. Jesus nos interpela hoje e faz com que a gente reflita em tudo isso que o padre está falando agora, porque ele não quer pessoas endurecidas. Aí eu me lembrei também de Ezequiel. Já leu Ezequiel alguma vez? Se não, leia lá. Ossos ressequidos. Será que o meu coração, a terra, esse lugar, está tão ressequido, tão endurecido, tão gelado, que é capaz de me cegar a inteligência, os olhos, fazer com que eu faça não uma experiência com Deus, mas que eu não escute a sua palavra, que eu não faça memória de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer por mim. Tanta coisa Ele já fez. Vou me enganando com as realidades, vou me enganando com as pessoas, vou depositando em apegos. Isso tudo que eu acabei de falar, inteligência, olhos, ouvidos, coração, memória, tudo isso, todas essas coisas, todas essas realidades, pessoas, apegos, tudo isso causa interferência, ruído. E assim, a falta de compreensão em Jesus e na opção de vida do proposto pelo Mestre faz com que as realidades vá endurecendo mais e mais na questão da vida. Hoje, eu quero fazer uma experiência com o Senhor diferenciada, sabe? Porque eu quero tirar do meu coração toda a maldade, todo o mal que possa ter ainda aqui. E a gente sabe que nós não somos perfeitos. Eu não quero, fazendo a experiência com a primeira leitura, eu não quero, e eu espero que você também não queira. Eu não quero que o Senhor se arrependa de me ter criado. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento, se você puder. Você que está aqui na Canção Nova, está vivendo esse momento que seria a terça-feira de carnaval, se preparando para um tempo novo, que será um penitencial, a quaresma, que você vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero viver diferente. Eu não aguento mais viver desse jeito, Senhor. Isso não cabe com a criação, com o jeito original que eu fui formado pelo Senhor. Eu quero abrir mão, se isso
tudo que foi dito está me atrapalhando a fazer uma experiência contigo, Jesus. Eu quero nesse momento, abrindo o meu coração a Ti, dizer: age em mim. Que bom, Senhor, que hoje as pessoas não estão fazendo uma experiência de carnaval, mas elas podem sim, diante da Tua misericórdia, fazer uma experiência com o Teu coração amoroso e fazer que o nosso coração se torne semelhante ao do Criador, criatura e Criador, vivendo juntos numa total intimidade. Aí sim, o meu texto vai ser diferente, a minha adoração vai ser vivida. Aquilo que eu espero e que eu quero não vai ser maculado por um coração árido, gelado. Toca, Senhor, no nosso coração no dia de hoje. Realiza a Tua obra de amor, a Tua caridade. E vá tocando sim nas pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando, talvez por um computador, pelo smartphone. Não importa, Senhor, são todos filhos e filhos de um Deus que é capaz sim de fazer com que cada coração nesse momento, compreendendo tudo isso, na simplicidade da forma que foi falada, mas compreendendo tudo isso, possa querer retornar como esse filho pródigo que volta depois de tantos carnavais a viver uma vida penitencial nesta quaresma. Retorna. Deus te espera. Confia. Ele vai te ajudar. Seja luz e não trevas. Assim seja. Amém.